Por favor, não faça isso. A mulher caída no chão gritou entre gemidos de dor. Havia perdido sua terra, seu passado, tudo o que amava. Corria pelo deserto sem rumo, até que um homem solitário a encontrou. Ele também havia perdido tudo. Durante 10 anos, viveu em silêncio, escondendo-se do mundo. Mas quando suas mãos se tocaram na terra seca, algo renasceu. Às vezes, quando perdemos o que mais amamos, encontramos o que realmente precisávamos. Se esta história tocou seu coração, deixe seu like. É sua forma de dizer, eu também senti essa dor. E agora me diga, como você acha que esta história termina? Comente abaixo. O sol ainda não tinha rompido o horizonte quando Luna Maren sentiu que suas pernas já não podiam sustentá-la. Corria desde antes do amanhecer, desde que a voz de sua mãe lhe sussurrou: corra, filha, corra e não olhe para trás. Agora, com os pulmões ardendo e o vestido enganchado em arbustos que pareciam garras, Luna tropeçou contra um arame farpado que atravessava o deserto como uma cicatriz antiga. O metal rasgou-lhe o tecido do ombro. Caiu de joelhos sobre a terra seca, sentindo como cada grão de areia grudava em sua pele úmida de suor. O mundo girava. O céu era demasiado grande, demasiado vazio, demasiado silencioso depois do estrondo que havia deixado para trás. Vozes masculinas, exigências, o som de cavalos cercando a pequena propriedade de sua família como lobos famintos. Vamos comprá-la, senhorita Maren, com ou sem sua permissão. Luna fechou os olhos. A lembrança lhe queimava mais que o sol que começava a subir pelo horizonte. 3 homens com chapéus escuros, mãos demasiado grandes, sorrisos que não chegavam aos olhos. Haviam aparecido na propriedade de Red Bluff a cada dia durante uma semana, cada vez mais insistentes, cada vez mais perto da porta da casa. Seu pai havia morrido há 2 anos. Seu irmão mais velho tinha ido para o leste procurando trabalho. Só restavam ela e sua mãe, 2 mulheres sozinhas em um pedaço de terra que, segundo os homens, tinha potencial de mineração. Só precisamos que assinem aqui, senhora. É uma oferta generosa. Mas sua mãe havia dito não, uma e outra vez. Até que naquela madrugada, quando os cascos dos cavalos voltaram a soar, quando as vozes se tornaram ameaçadoras, sua mãe a empurrou pela janela traseira e lhe ordenou correr. Luna abriu os olhos. O céu havia se tornado um azul cruel, sem nuvens, sem promessas. Forçou-se a respirar, embora cada inalação lhe doesse. Tinha que seguir. Tinha que encontrar ajuda. Tinha que... Mas suas pernas não responderam. O corpo finalmente rendeu-se. A última coisa que viu antes que a escuridão a engolisse foi uma cerca de madeira podre, uma cabana pequena na distância e o voo lento de um falcão que traçava círculos no ar como se escrevesse uma pergunta na linguagem do vento. Noah Kane havia aprendido a ler o deserto como outros homens liam jornais. Cada mudança no vento, cada pegada na areia, cada alteração no comportamento dos animais lhe contava uma história. Por isso, quando seu cavalo relinchou inquieto naquela manhã, Noah deixou a sela de montar pela metade e caminhou em direção à cerca norte, com a mão sombreando seus olhos do sol nascente. As marcas eram recentes, passos apressados, irregulares, o padrão de alguém correndo sem rumo fixo. Pedaços de tecido cor creme pendiam do arame como bandeiras de rendição. Noah seguiu o rastro com a paciência de quem viveu sozinho tanto tempo que já não tem pressa para nada. Encontrou-a, caída ao lado de um arbusto de sálvia, o corpo enroscado sobre si mesmo como um animal ferido, buscando proteção. Era jovem, talvez 20 e poucos anos, com o cabelo escuro grudado na testa pelo suor e pela terra. O vestido, que alguma vez deveu ser bonito, estava rasgado e manchado. Mas o que mais chamou a atenção de Noah foram suas mãos, fechadas em punhos apertados, mesmo na inconsciência, como se ainda estivesse se agarrando a algo invisível. Ajoelhou-se devagar, mantendo a distância. No oeste, aproximar-se demasiado rápido de alguém assustado podia ser perigoso para ambos. Ei! Chamou com voz baixa, rouca pelo desuso. Você me ouve? As pálpebras dela tremeram. Um gemido suave escapou de seus lábios rachados. Noah foi até seu cavalo,
Pegou o cantil e regressou. Com cuidado, umedeceu um lenço e o passou pela testa da jovem. Ela abriu os olhos de repente, pupilas dilatadas pelo pânico. Tentou se afastar, mas seu corpo não cooperou. Só conseguiu levantar uma mão trêmula. Por favor, sussurrou a voz quebrada. Eles vão me encontrar. Noah não perguntou quem eram eles. Havia visto medo suficiente em sua vida para reconhecê-lo quando o tinha na sua frente. Você pode se levantar? Perguntou, oferecendo-lhe o cantil. Ela bebeu como se não tivesse provado água em dias. Talvez fosse verdade. Quando terminou, assentiu fracamente. Noah a ajudou a se pôr de pé, notando como todo o seu corpo tremia pela exaustão. Guiou-a em direção à cabana, carregando a maior parte de seu peso, sentindo em seus próprios ossos a fragilidade de quem correu além de seus limites. Dentro, a cabana era espartana, uma mesa, 2 cadeiras, uma cama estreita, um fogão de ferro. As paredes de madeira conservavam o cheiro de fumaça de lenha e tempo detido. Noah assentou na única cadeira acolchoada e acendeu o fogo para aquecer água. Você tem um arranhão na lateral, disse, sinalizando a mancha de sangue seco em seu vestido. Nada grave, mas é preciso limpá-lo. Ela abraçou a si mesma, olhando em direção à janela, como se esperasse ver sombras se aproximando. Não deveria estar aqui. Vou trazê-los até você. Você já chegou, respondeu Noah, umedecendo um pano limpo. Agora me diga o que aconteceu. E então, com a voz entrecortada e os olhos fixos em suas próprias mãos, Luna Marren começou a contar. As palavras saíam lentas, como água de um poço quase seco. Luna falou de Red Bluff, da pequena propriedade que seu pai havia trabalhado durante 20 anos antes que uma febre o levasse. Falou de sua mãe, uma mulher de costas retas e mãos calejadas, que se recusava a vender a única terra que lhes restava. E falou dos homens que apareceram um mês atrás com documentos, mapas e ameaças mal veladas. Dizem que há minério em nossa terra, explicou Luna, aceitando o pano úmido que Noah lhe oferecia para limpar o rosto. Que poderíamos ser ricas se vendêssemos. Mas mamãe sabe o que isso significa. Os compradores levam tudo. A terra, a água, até as lembranças. Nós ficaríamos sem nada. Noah limpava o arranhão em seu lado com movimentos precisos, impessoais. Havia visto essa história se repetir demasiadas vezes. Terras velhas, famílias vulneráveis, homens com dinheiro e paciência limitada. E esta manhã, Luna fechou os olhos. Voltaram. Desta vez eram mais. Cercaram a casa antes do amanhecer. Não gritavam, não ameaçavam diretamente, mas a forma como olhavam, a forma como falavam. Mamãe me disse para correr, para procurar o xerife na cidade seguinte. Assim eu corri. Você sabe se sua mãe... Está bem? A pergunta quebrou algo dentro dela. Luna cobriu o rosto com as mãos e seus ombros tremeram. Não chorou, mas o silêncio que se seguiu foi pior que qualquer soluço. Noah terminou de limpar a ferida e se afastou para dar-lhe espaço. Conhecia esse tipo de silêncio. Havia habitado nele durante anos depois de perder tudo o que amava. Era o silêncio de quem está demasiado cansado para chorar, demasiado assustado para pensar, demasiado quebrado para pedir ajuda. Descanse, disse finalmente, apontando a cama. Eu vigio. Não posso ficar, tenho que... Agora você não pode fazer nada, nem sequer pode se manter de pé. Luna o olhou então. Realmente o olhou. Viu um homem de meia idade, rosto curtido pelo sol, olhos cinzentos como céu de tempestade, e uma quietude em seus movimentos que falava de anos vividos em solidão. Não havia ameaça nele, só uma espécie de cansaço antigo que ela reconheceu porque o sentia em seus próprios ossos. Por que me ajuda? Perguntou. Noah encolheu os ombros, olhando pela janela para o horizonte vazio. Porque alguém tem que fazer isso. Não disse mais. E talvez por isso, porque não esperava gratidão, nem oferecia promessas, Luna finalmente se permitiu fechar os olhos. Os dias tinham um ritmo diferente na cabana de Noah Kane. O tempo não era medido em horas, mas em silêncios. O silêncio do amanhecer quando o café fervia no fogão, o silêncio do meio-dia quando o calor fazia o ar tremer, o silêncio do entardecer quando as sombras se alongavam como dedos,
Sobre a terra seca, Luna se recuperava devagar. O arranhão sarou rápido, mas a exaustão era mais profunda, aninhada em seus músculos e em sua mente. Noah não perguntava, não pressionava. Oferecia-lhe comida simples, água fresca do poço e a deixava existir sem expectativas. No terceiro dia, ela saiu para a pequena varanda e se sentou no degrau de madeira. Noah estava reparando um trecho da cerca, martelando pregos com batidas rítmicas que ressoavam no ar parado. Luna o observou em silêncio, notando como seus movimentos eram econômicos, precisos, sem desperdício de energia. "Há quanto tempo você vive aqui?" perguntou finalmente. Noah cravou outro prego antes de responder. "Quase 10 anos. Sozinho?" Um pássaro cruzou o céu, sua sombra deslizando sobre a terra como uma resposta silenciosa. Noah largou o martelo e limpou o suor da testa com o antebraço. Sozinho. A palavra ficou flutuando entre eles, carregada de tudo o que não dizia. Luna esperou, mas ele não acrescentou mais nada. Simplesmente pegou outra tábua e mediu o espaço onde iria. Suas mãos grandes e calejadas seguravam a madeira com uma delicadeza inesperada, como se mesmo os objetos inanimados merecessem cuidado. Luna sentiu algo se mover em seu peito, uma curiosidade que não havia experimentado em muito tempo, misturada com uma tristeza que não era inteiramente sua. Este homem havia construído um mundo de silêncio ao seu redor, tijolo a tijolo, cerca a cerca, até criar uma fortaleza invisível onde ninguém pudesse alcançá-lo. "Meu pai também era assim", disse ela, surpreendendo a si mesma. Falava pouco, mas quando reparava coisas, era como se cada prego que punha fosse uma oração. Noah parou seu trabalho e a olhou pela primeira vez em todo o dia. Realmente a olhou. Luna viu algo cruzar seus olhos cinzentos, algo parecido com reconhecimento. "Era um bom homem, então", disse simplesmente. Era. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não vazio, mas cheio de tudo o que ambos haviam perdido. Não sabiam como nomear. Luna se levantou lentamente e caminhou para onde ele trabalhava. Sem dizer nada, recolheu os pregos que haviam caído na terra e os entregou um por um enquanto ele os cravava. Não falaram. Não era necessário. Havia uma linguagem naqueles gestos pequenos, na forma como ele aceitava cada prego de sua mão sem olhá-la, na forma como ela antecipava quando ele precisaria do próximo. Era a linguagem das pessoas que viveram tanto tempo em solidão que esqueceram como pedir ajuda, mas ainda se lembram como oferecê-la. Quando o sol começou a descer, tingindo o horizonte de âmbar e cinza, a cerca estava reparada. Noah guardou as ferramentas no pequeno galpão, enquanto Luna permanecia de pé, olhando a linha reta do arame novo, brilhando sob a luz dourada. "Obrigado", disse ele, e soou como se a palavra lhe custasse esforço. Luna assentiu, tocando distraidamente o colar que levava no pescoço, uma corrente fina de prata com um pingente em forma de pássaro que havia sido de sua avó. Ela o havia levado consigo durante a fuga, apertando-o em seu punho enquanto corria. Agora o acariciava sem pensar, como um lembrete de que ainda existia, de que ainda pertencia a algo além deste deserto. Essa noite, enquanto comiam em silêncio o guisado simples que Noah havia preparado, Luna sentiu pela primeira vez desde sua chegada que podia respirar sem que o ar lhe queimasse os pulmões. Ainda estava assustada. Ainda não sabia o que havia acontecido com sua mãe. Mas aqui, nesta cabana, onde o tempo parecia mover-se mais lento, onde cada gesto tinha peso e cada silêncio tinha significado, havia encontrado algo que não sabia que precisava. Um espaço para simplesmente ser, sem ter que se explicar, sem ter que lutar. Noah levantou o olhar de seu prato e seus olhos se encontraram. Não sorriu, mas algo em sua expressão se suavizou levemente. E nesse momento, Luna compreendeu que a solidão nem sempre era escolhida. Às vezes era uma armadura, às vezes era uma prisão, e às vezes, com a chegada inesperada de outro ser humano, podia começar a rachar. A manhã do quarto dia amanheceu diferente. O vento trazia um cheiro estranho, algo que não pertencia ao deserto. Luna o sentiu antes de abrir os olhos, uma mudança no ar, uma tensão que fazia sua pele se arrepiar sem razão aparente. Levantou-se da cama onde havia estado dormindo,
vestindo uma camisa velha que Noah lhe havia emprestado sobre seu vestido arrumado com linha e paciência. Descalça, caminhou até a janela e olhou para fora. O horizonte estava limpo, demasiado limpo, como se o mundo prendesse a respiração. Noah já estava acordado, de pé junto ao fogão, mas não preparava café. Estava quieto, olhando pela janela do outro lado da cabana, com uma mão apoiada na moldura de madeira. Havia algo em sua postura que Luna não tinha visto antes. Alerta, mas não assustado. Preparado. "O que está acontecendo?" perguntou ela, sentindo como seu coração começava a acelerar. "Pode ser que nada", respondeu Noah sem se virar. "Mas vi poeira no caminho do leste. Cavalos. 3, talvez 4. O sangue de Luna gelou. Seus dedos voaram instintivamente para o colar em seu pescoço, apertando-o até que o metal cravou em sua pele. "São eles", sussurrou. "Me encontraram." Noah finalmente a olhou. Seu rosto permanecia tranquilo, mas havia uma intensidade em seus olhos que ela não havia visto antes. "Você não sabe disso ainda. Poderia ser qualquer um. Viajantes. Vaqueiros procurando trabalho. Você não acredita nisso." Ele não respondeu. Não era preciso. Luna viu a verdade na forma como seus ombros se tensionavam ligeiramente, em como seus olhos regressavam à janela, escaneando o horizonte como um falcão. "Há um lugar", disse Noah depois de um momento. "Debaixo do tapete, junto à lareira. É só um espaço pequeno, pensado para guardar coisas valiosas em tempos difíceis. Se vier alguém e as coisas ficarem tensas, você entra aí e não sai até que eu te diga." Luna sentiu que as paredes da cabana se fechavam ao seu redor. A ideia de se esconder outra vez, de se encolher na escuridão enquanto outros decidiam seu destino, revirava seu estômago. Mas a voz de sua mãe ressoava em sua memória. "Corra, filha. Viva para contar a história." "E se não forem eles?" perguntou, sabendo que soava desesperada. "E se forem só pessoas?" Noah caminhou em direção a ela e pôs uma mão grande e quente em seu ombro. O gesto foi breve, quase brusco, mas havia algo reconfortante em sua solidez. "Então eu ofereço café e eles vão embora." "Mas, Luna, se forem os homens que te perseguem, preciso que confie em mim. Você pode fazer isso?" Ela o olhou nos olhos. Viu neles algo que a surpreendeu. Não só determinação, mas também uma espécie de necessidade. Como se protegê-la fosse importante não só para ela, mas para ele. Como se ao mantê-la a salvo estivesse salvando algo dentro de si mesmo que acreditava perdido. "Posso", respondeu com voz firme. Noah assentiu e se afastou, movendo-se com eficiência tranquila. Mostrou-lhe o esconderijo, uma pequena alçapão habilmente dissimulado sob o tapete tecido à mão. O espaço embaixo era estreito, mas suficiente para uma pessoa. Escuro, silencioso como um túmulo. "Se você escutar que as coisas ficam ruins, fecha o alçapão por dentro", instruiu. "E não importa o que ouça, não sai." Luna assentiu, memorizando cada detalhe, cada tábua do chão, cada sombra. Depois regressou à janela, olhando como a poeira no horizonte se fazia maior, mais definida. Logo poderia ver as silhuetas dos cavaleiros. Noah preparou café de qualquer forma. Encheu 2 xícaras e entregou uma à Luna. Seus dedos se roçaram brevemente ao tomá-la, e ela sentiu o calor de sua pele se misturando com o calor da cerâmica. "Luna", disse ele, sua voz mais suave do que ela jamais lhe havia escutado. "Aconteça o que acontecer, você vai ficar bem." Não era uma promessa. Era algo mais profundo. Uma declaração de intenção. Um voto silencioso. Beberam o café em silêncio, enquanto as sombras se aproximavam. E quando os cascos dos cavalos finalmente ressoaram contra a terra seca, quando as vozes masculinas cortaram o ar quieto, Luna Maren baixou sua xícara, olhou uma última vez o rosto sereno de Noah Kane e caminhou em direção ao alçapão aberto. Desceu para a escuridão. A madeira se fechou sobre sua cabeça com um clique suave. E em cima, no mundo da luz, escutou 3 batidas firmes na porta da cabana. A escuridão do esconderijo tinha textura, cheirava a terra velha, a madeira tratada com óleo, a tempo detido. Luna estava encolhida em posição fetal, com os joelhos contra o peito e as mãos pressionadas contra a boca para silenciar sua respiração.
Em cima, as vozes atravessavam as tábuas do chão como facas. Bom dia. A voz de Noah soava tranquila, quase entediada. No que posso ajudá-los? Houve um silêncio breve. Depois, uma voz masculina, áspera como cascalho. Estamos procurando alguém. Uma mulher jovem. Cabelo escuro, vestido claro. Pode estar ferida ou desorientada. O que ela fez? Perguntou Noah. Seu tom não revelava nada. Isso não é assunto seu, amigo. Só precisamos saber se você a viu. Luna apertou os olhos fechados, sentindo como o coração lhe batia nas costelas. Reconhecia essa voz. Era um dos homens que havia cercado a casa de sua mãe. O que havia sorrido quando sua mãe disse não. O que havia olhado Luna de cima a baixo como se fosse mercadoria. Eu não vi ninguém, respondeu Noah. Vivo sozinho aqui. Não recebo muitas visitas. Você se importa se dermos uma olhada? A pergunta flutuou no ar como fumaça. Luna escutou o ranger das botas de Noah, imaginando-o movendo-se lentamente, bloqueando a entrada da cabana com seu corpo. Sim, disse simplesmente. Eu me importo. Esta é minha propriedade. Vocês não têm ordem do xerife, certo? Outra pausa, mais longa. Luna podia sentir a tensão mesmo de seu esconderijo, como se o ar mesmo se engrossasse. Olhe, senhor, interveio uma segunda voz, mais jovem, tentando soar razoável. Não queremos problemas. Só queremos encontrar a garota e nos assegurar de que ela está bem. A mãe dela está preocupada. Mentira. A palavra ressoou na mente de Luna com tanta força que quase a gritou. Sua mãe nunca enviaria esses homens. Nunca. Se a mãe dela está preocupada, disse Noah, e havia um novo fio em sua voz. Deveria falar com o xerife. Ele pode organizar uma busca apropriada. O xerife está a 2 dias de distância, replicou a primeira voz, perdendo a paciência. Até lá, quem sabe onde a garota estará? O deserto não perdoa, senhor. Se ela está ferida, precisa de ajuda agora. Luna fechou os olhos com força. Parte dela queria gritar, sair, enfrentá-los, dizer-lhes que sabia exatamente o que queriam, que não era seu bem-estar o que buscavam, mas silenciá-la, assegurar-se de que não pudesse contar o que havia visto, o que sabia. Mas outra parte dela, a parte que havia aprendido a sobreviver, permaneceu quieta. Eu entendo sua preocupação. A voz de Noah havia se tornado mais fria. Mas como lhes disse, não vi ninguém. Se eu a encontrar, direi que sua família a procura. Agora, se não tem mais perguntas, eu tenho trabalho a fazer. O silêncio que se seguiu vibrou com a ameaça não expressada. Luna escutou passos, o som de botas se movendo sobre a madeira da varanda. Um dos homens estava caminhando, talvez inspecionando os arredores. Você tem uma cerca nova ali, comentou a terceira voz, que até então não havia falado. Acabou de repará-la? Luna sentiu o sangue gelar. A cerca. Ela havia ajudado com a cerca. Teriam deixado algum sinal, alguma pegada? Eu a reparo frequentemente, respondeu Noah sem hesitação. O vento e os animais a danificam. Há pegadas frescas aqui, de mulher, pequenas. O coração de Luna parou de bater. Suas próprias pegadas. Descalça, quando saiu para ajudar Noah. Havia sido tão descuidada, tão estúpida. Minha irmã veio me visitar há uns dias, mentiu Noah suavemente. Trouxe provisões. Já foi embora. Sua irmã? Minha irmã. Algum problema com isso? Outra pausa carregada. Luna imaginava os homens se olhando entre si, decidindo quanto pressionar, quanto arriscar. Noah era um homem sozinho, sim, mas havia algo em sua voz, em sua postura, que devia fazê-los pensar 2 vezes. Não, disse finalmente a primeira voz. Nenhum problema. Mas se você vir uma mulher jovem por aqui, uma que não seja sua irmã, seria bom que nos avisasse. Estaremos na cidade durante uns dias. O Hotel Red Rock. Eu terei isso em conta. Luna escutou os passos recuando, o ranger do couro enquanto os homens montavam seus cavalos. Mas antes que se afastassem, a primeira voz falou mais uma vez. Bela propriedade você tem aqui. Seria ruim que algo lhe acontecesse. O deserto pode ser perigoso, especialmente para um homem sozinho. Não era uma pergunta, era uma ameaça. Eu vivi no deserto toda a minha vida, respondeu Noah, e sua voz era como ferro. Conheço seus perigos. Os cavalos partiram. Luna escutou o som dos cascos se afastando, ficando mais e mais fraco, até que finalmente se dissolveu no
Silêncio, mas não se moveu. Esperou contando os segundos, sentindo como o suor lhe escorria pelas costas, como seus músculos protestavam pela posição incômoda. Passou o que pareceu uma eternidade antes que o alçapão se abrisse. A luz a cegou brevemente. A mão de Noah apareceu na abertura. Já foram, disse Noah. Luna pegou sua mão e deixou que a ajudasse a sair. Quando emergiu do esconderijo, suas pernas tremiam tanto que quase caiu. Noah a segurou pelos cotovelos até que recuperou o equilíbrio. Eles viram minhas pegadas, sussurrou ela, a voz quebrada. Sabem que estou aqui. Eles suspeitam, corrigiu Noah. Não é o mesmo que saber. Luna se afastou e caminhou em direção à janela, abraçando a si mesma. Do lado de fora, o deserto continuava imutável, indiferente ao drama humano que se desenrolava em sua vastidão. Eles ameaçaram sua propriedade, por minha causa. Não foi por sua causa. A voz de Noah era firme. Foi por causa deles. Há uma diferença. Ela se virou para olhá-lo. Havia algo novo em seus olhos, algo que a assustava e a confortava ao mesmo tempo. Determinação. O que vamos fazer? Noah caminhou em direção à pequena mesa e se sentou, indicando que ela fizesse o mesmo. Quando ela se sentou na frente dele, notou que suas mãos, sempre tão firmes, tremiam levemente. Amanhã vamos para a cidade, disse. Falaremos com o xerife, apresentaremos uma queixa formal. Sua mãe precisa de proteção e você precisa que isso seja resolvido legalmente. Eles disseram que o xerife está a 2 dias de distância. Mentiram. Há um oficial em Red Bluff. Não é o xerife principal, mas tem autoridade. Luna sentiu uma faísca de esperança. Pequena, mas real. Você acha que ele nos escutará? Acho que temos que tentar. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era vazio nem tenso. Era o silêncio de duas pessoas que acabavam de cruzar uma linha invisível, que haviam decidido enfrentar juntas o que viesse. Essa noite, nenhum dos dois dormiu bem. Luna escutava cada som do deserto com os nervos à flor da pele. E Noah, sentado junto à janela com uma velha espingarda sobre os joelhos, vigiava as sombras até o amanhecer. A manhã chegou envolta em névoa, algo raro no deserto. Luna vestiu-se com roupas que Noah havia encontrado em um baú velho. Calças de trabalho que teve que ajustar com um cinto e uma camisa de algodão demasiado grande. Recolheu o cabelo em uma trança apertada e olhou-se no pequeno espelho rachado que pendia na parede. Não se reconheceu. A mulher que a olhava de volta tinha olheiras profundas, lábios partidos pelo sol e uma expressão nos olhos que falava de coisas que ninguém de 23 anos deveria ter visto. Tocou o colar em seu pescoço, o pássaro de prata que sua avó lhe havia presenteado antes de morrer. Voe quando precisar voar, havia lhe dito a anciã, mas lembre-se sempre de regressar à terra. Pronta? A voz de Noah interrompeu seus pensamentos. Luna se virou. Ele também havia se preparado, com roupa limpa e o chapéu que raramente usava. Parecia diferente, mais formal, mas seus olhos mantinham essa vigilância constante. Tão pronta quanto posso estar. Montaram o cavalo de Noah, um animal velho, mas resistente, chamado Cinza. Luna ia atrás, agarrando-se à cintura de Noah enquanto cavalgavam em direção a Red Bluff. O contato era estranho, íntimo de uma maneira que a fazia consciente de cada respiração, cada movimento de seu corpo. A cidade emergiu do deserto como uma miragem. Edifícios de madeira, desgastada, uma rua principal de terra compactada, rostos curtidos que os olhavam passar com curiosidade mal dissimulada. Luna sentiu que cada par de olhos era uma acusação, uma pergunta. Noah parou cinza em frente a um edifício pequeno com um letreiro que dizia Escritório do Alcaide. Desmontaram em silêncio. Antes de entrar, Noah a olhou. Diga a verdade, toda a verdade. Não importa como soe. Luna assentiu, embora sentisse que sua garganta se fechava. O alcaide era um homem de uns 50 anos, com bigode grisalho e olhos cansados. Escutou a história de Luna sem interromper, tomando notas ocasionais em um caderno desgastado. Noah permanecia de pé junto à porta, como um guardião silencioso. Quando Luna terminou, o alcaide suspirou e se recostou em sua cadeira, que rangeu sob seu peso. Senhorita Maren, eu entendo sua situação.
Mas o que você descreve são pressões, intimidações, nada tecnicamente ilegal até que haja um ato concreto. Cercar nossa casa não é ilegal? Perguntou. Luna, sentindo que a frustração subia como bilis. Ameaçar-nos não é ilegal? Depende de como os fatos se apresentem. Eles dirão que só tentavam negociar, que vocês se recusaram a falar civilizadamente. Isso é mentira. Eu sei, disse o alcaide, e havia genuína compaixão em sua voz. Mas eu preciso de provas, testemunhas, algo mais do que sua palavra contra a deles. Noah deu um passo adiante. 3 desses homens vieram à minha propriedade ontem. Ameaçaram indiretamente minha terra quando eu não lhes disse onde estava Luna. Isso eu posso testemunhar. O alcaide o olhou com interesse renovado. Noah Kane, eu não o havia reconhecido. Faz tempo que você não vem à cidade. Não tenho razões para vir, exceto agora. Algo aconteceu entre os 2 homens. Uma comunicação silenciosa que Luna não pôde decifrar. Finalmente, o alcaide assentiu. Está bem. Eu vou à propriedade dos Maren amanhã, verificar que a mãe de Luna esteja bem. E vou ter uma conversa com estes compradores sobre métodos apropriados de negociação. E minha mãe? Perguntou Luna. Ela estará a salvo? Farei o que puder, senhorita. Mas serei honesto. A lei pode ser lenta, especialmente quando há dinheiro envolvido. Luna sentiu que o mundo se inclinava. Toda essa esperança, toda essa valentia para vir aqui. E a única coisa que conseguiam eram promessas vagas e advertências sobre o que a lei não podia fazer. Noah pôs uma mão em seu ombro. Obrigado, alcaide. Agradecemos qualquer coisa que possa fazer. Saíram para a Rua Brilhante. Luna piscou contra o sol, sentindo como as lágrimas ameaçavam transbordar. Não aqui. Não onde todos pudessem ver. Não foi suficiente, disse. Sua voz apenas um sussurro. Foi um começo, respondeu Noah. Às vezes isso é tudo o que podemos pedir. Caminharam pela rua em silêncio. Luna estava tão perdida em seus pensamentos que quase trombou com uma mulher que saía da loja de artigos gerais. A mulher a olhou, franziu a testa e depois seus olhos se iluminaram com reconhecimento. Luna? Luna Maren? Luna levantou o olhar. Demorou um momento para reconhecê-la. Clara Henderson, uma amiga de sua mãe, alguém que havia visitado sua casa várias vezes para compartilhar café e conversa. Senhora Henderson, murmurou. A mulher a pegou pelas mãos, seus olhos escaneando o rosto de Luna com preocupação. Filha, sua mãe tem estado te procurando por toda parte. Está doente de preocupação. Ela está bem? Perguntou Luna urgentemente. Esses homens ainda a estão pressionando, mas não lhe fizeram mal. Ela está em casa. Forte como sempre, mas assustada. Muito assustada. Luna sentiu que algo se afrouxava em seu peito. Sua mãe estava bem. Ainda havia tempo. A senhora Henderson olhou para Noah com curiosidade mal dissimulada. E o senhor é um amigo, respondeu Noah simplesmente. A mulher assentiu, mas seus olhos diziam que entendia mais do que havia sido dito. Luna, se você precisar de um lugar para ficar, nossa casa está aberta. Sua mãe ficaria mais tranquila, sabendo que você está a salvo. Luna olhou para Noah, depois de volta para a senhora Henderson. Obrigada, mas estou bem onde estou. Foi uma decisão consciente, uma escolha, e nos olhos de Noah viu algo que poderia ter sido gratidão. Os dias que se seguiram trouxeram uma rotina inesperada. Luna ajudava na propriedade de Noah, não porque ele pedisse, mas porque precisava manter as mãos ocupadas. Alimentavam juntas as galinhas, reparavam o que o vento quebrava, cozinhavam comidas simples que comiam em um silêncio cada vez mais confortável. Uma tarde, enquanto Luna lavava roupa na tina de metal atrás da cabana, Noah saiu com algo nas mãos. Era um livro, velho e gasto, com as esquinas dobradas pelo uso. Pensei que talvez você quisesse algo para ler, disse, estendendo-o com a inabilidade de quem não está acostumado a fazer gestos amáveis. Luna secou suas mãos e pegou o livro. Poemas do deserto, dizia a capa desgastada. Você lê poesia? Perguntou, incapaz de ocultar sua surpresa. Noah encolheu os ombros. Às vezes as palavras de outros dizem o que a gente não pode. Essa noite, à luz da lamparina a óleo, Luna abriu o livro.
Muitas páginas tinham marcas, esquinas dobradas, linhas sublinhadas com lápis. Nas margens, com letra pequena e cuidadosa, Noah havia escrito notas. Fragmentos de pensamentos, perguntas sem resposta, palavras soltas que pareciam tentar capturar algo inefável. Leu em voz alta sem pensar. O deserto não perdoa, mas tampouco julga. Simplesmente existe, paciente como a pedra, esperando que aprendamos sua língua de silêncio. Noah, que estava talhando um pedaço de madeira junto ao fogo, levantou o olhar. Esse é meu favorito. Por quê? Ele pensou longamente antes de responder. Porque o silêncio nem sempre é vazio. Às vezes está cheio de coisas que não sabemos como dizer. Luna fechou o livro suavemente, segurando-o contra seu peito. Minha avó costumava dizer que as melhores conversas não precisam de palavras. Ela era sábia. Era. O fogo crepitava entre eles. Do lado de fora, o vento cantava sua canção eterna. Noah, disse Luna depois de um momento, por que você vive sozinho? Quero dizer, sei que não é assunto meu, mas eu tive uma família uma vez. Interrompeu ele, sua voz tão baixa que ela quase não a escutou. Uma esposa, uma filha pequena. Vivíamos mais ao norte, perto de um rio. Luna esperou, prendendo a respiração. Houve uma febre. Muitos na cidade morreram. Minha esposa adoeceu primeiro, depois minha filha. Eu cuidei delas. Fiz tudo o que pude, mas não terminou a frase. Não era preciso. Sinto muito, sussurrou Luna. Foi há muito tempo. Outra vida. Por isso você veio aqui? Para o deserto? Noah assentiu lentamente. Pensei que se me afastasse o suficiente, se vivesse em um lugar tão vazio que não houvesse espaço para lembranças, a dor iria embora também. Funcionou? Ele a olhou então. Realmente a olhou, e em seus olhos cinzentos, Luna viu décadas de solidão, de noites sem dormir, de conversas com fantasmas. Não, admitiu. Só o tornou mais silencioso. Luna se levantou e caminhou em direção a ele. Sem dizer nada, sentou-se no chão ao seu lado, o suficientemente perto para que seus ombros se roçassem. Pegou o pedaço de madeira que ele estava talhando e o examinou. Era um pássaro delicado e detalhado com as asas semi-abertas. É lindo, disse. É para você, respondeu Noah. Se você quiser. Luna sentiu algo se quebrar dentro dela, algo que havia estado segurando com força desde que fugiu de sua casa. Uma lágrima rolou por sua bochecha antes que pudesse detê-la. Por que você é tão amável comigo? Você não me deve nada. Noah largou a faca de talhar e olhou para o fogo. Porque durante 10 anos eu não devo nada a ninguém. E percebi que essa é a forma mais solitária de viver. Luna deixou que as lágrimas caíssem então, silenciosas e limpas. Noah não tentou consolá-la, não ofereceu palavras vazias. Simplesmente ficou ao seu lado, sólido e real, enquanto ela chorava por tudo o que havia perdido e tudo o que ainda temia perder. Quando finalmente se acalmou, ele lhe estendeu o pássaro de madeira. As coisas que talhamos com nossas próprias mãos, disse suavemente, são as únicas que realmente nos pertencem. Luna pegou o pássaro sentindo seu peso, a suavidade da madeira polida. Segurou-o junto ao seu colar de prata, e por um momento os dois pássaros pareceram se olhar, reconhecendo-se. Uma semana depois, o alcaide chegou à cabana de Noah com notícias. Os homens que haviam estado pressionando a família, Maren, haviam sido advertidos formalmente. A mãe de Luna estava bem, mas precisava ver sua filha. Luna soube então que não podia se esconder para sempre. Tinha que regressar, enfrentar o que viesse. Eu vou com você, disse Noah quando ela empacotou seus poucos pertences. Você não pode. É meu problema. Não é mais. A firmeza em sua voz não admitia discussão. 2 dias depois, cavalgavam juntos em direção a Red Bluff, em direção à pequena propriedade onde Luna havia crescido. Quando a casa apareceu no horizonte, Luna sentiu que seu coração acelerava. Parecia igual, humilde, mas cuidada, com o jardim que sua mãe mantinha, apesar da terra seca. Mas algo era diferente. Havia uma quietude no ar que não deveria estar ali. Sua mãe saiu para a varanda antes que desmontassem. Era uma mulher magra, de cabelo grisalho preso em um coque apertado,
e olhos que haviam visto demais. Quando viu Luna, algo em sua expressão se quebrou. Mamãe! Luna saltou do cavalo e correu em direção a ela. Abraçaram-se na varanda, agarrando-se uma à outra como náufragas. Noah ficou para trás, dando-lhes espaço, segurando as rédeas de cinza. Pensei que tinha te perdido, sussurrou a mãe de Luna, sua voz quebrada. Estou aqui. Estou bem. A senhora Maren finalmente se afastou e olhou para Noah com olhos avaliadores. E o senhor é o homem que salvou minha filha? Só lhe ofereci refúgio, senhora, respondeu Noah, tirando o chapéu. Isso é mais do que muitos teriam feito. Entre, por favor. Dentro da casa, ao redor da mesa da cozinha, Luna e sua mãe falaram. A senhora Maren contou como os homens haviam voltado várias vezes depois que Luna fugiu, mas as advertências do alcaide os haviam tornado mais cautelosos. Agora negociavam através de documentos legais sem ameaças diretas. Mas não desistirão, disse a senhora Maren, suas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Homens como esses nunca desistem quando há dinheiro envolvido. Luna olhou para sua mãe, vendo pela primeira vez as linhas profundas de preocupação em seu rosto, o peso que havia carregado sozinha durante semanas. Então temos que ser mais fortes do que eles, disse Luna, surpreendendo-se com a firmeza em sua própria voz. Noah, que havia permanecido em silêncio junto à janela, finalmente falou. A terra pertence legalmente a vocês. Isso lhes dá direitos que eles não podem ignorar, não sem consequências sérias. A senhora Maren o olhou com renovado interesse. Você fala como alguém que conhece a lei. Eu vivi o suficiente para aprender algumas coisas. Ficaram até o anoitecer. Noah ajudou a reparar uma seção da cerca que havia se danificado, enquanto Luna preparava o jantar com sua mãe. Na cozinha, entre o som da água fervendo e o cheiro do pão, a senhora Maren lhe falou em voz baixa. Esse homem te olha como se você fosse algo precioso. Luna sentiu calor subir em suas bochechas. Ele só está sendo amável. Eu conheço a diferença entre amabilidade e cuidado, filha. E ele cuida de você. Luna não respondeu, mas seus dedos voaram para o colar em seu pescoço, para o pássaro de prata, e depois para o bolso onde guardava o pássaro de madeira que Noah lhe havia talhado. 2 pássaros, 2 formas de voar. Quando o jantar terminou, Noah anunciou que voltaria para sua cabana. Fique esta noite, ofereceu a senhora Maren. É tarde para viajar. Eu agradeço a oferta, mas tenho animais para alimentar. Luna o acompanhou até a varanda. A noite do deserto se estendia diante deles, estrelada e vasta. Obrigada, disse ela, por tudo. Noah pôs o chapéu, mas não montou de imediato. Em vez disso, olhou-a com aquela intensidade tranquila que ela havia aprendido a ler. Você voltará? Perguntou ele. Para a cabana, quero dizer. Ou ficará aqui com sua mãe? Luna sentiu o peso da pergunta. Não era só sobre geografia ou conveniência. Era sobre escolha. Sobre aonde pertencia, ou aonde queria pertencer. Eu virei te visitar, prometeu. Se você quiser que eu faça isso. Eu quero. As palavras flutuaram entre eles, simples, mas carregadas de significado. Depois Noah montou em cinza e desapareceu na escuridão, deixando só o eco dos cascos contra a terra. Os dias seguintes estabeleceram um novo ritmo. Luna passava as manhãs com sua mãe, ajudando com a casa e o pequeno jardim, e as tardes cavalgando em direção à propriedade de Noah. Ele nunca perguntava quando ela viria, mas sempre parecia estar esperando por ela. Trabalhavam juntos em silêncio companheiro. Às vezes ele talhava enquanto ela lia em voz alta do livro de poemas. Outras vezes simplesmente existiam no mesmo espaço, respirando o mesmo ar carregado de poeira e possibilidades. Uma tarde, Luna chegou com notícias. Os compradores haviam feito uma oferta formal, documentada, pela terra de sua mãe. Uma oferta generosa, muito mais do que a propriedade valia tecnicamente. Mamãe está considerando, disse Luna, a frustração evidente em sua voz. Diz que talvez seja mais fácil pegar o dinheiro e começar em outro lugar. Noah parou de talhar e a olhou. O que você quer? Quero que não tenhamos que escolher entre nossa dignidade e nossa sobrevivência. Esse não é o mundo em que vivemos. Eu sei. Luna se deixou cair no degrau da varanda, abraçando seus joelhos. Mas não significa que eu tenha que gostar.
Noah sentou-se ao seu lado, seus ombros roçando levemente. Quando perdi minha família, disse lentamente, vendi nossa casa. Eu não podia suportar estar ali, rodeado de lembranças. Peguei o dinheiro e vim para cá, pensando que começar de novo significava apagar tudo. Funcionou? Não. Porque o problema não era o lugar. Era eu. Os lugares não nos definem, Luna. São só terra e madeira. O que nos define é o que levamos dentro. Luna apoiou sua cabeça no ombro dele, um gesto que havia se tornado natural entre eles. Às vezes eu gostaria de ser mais forte. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Eu não sou. Estou aterrorizada o tempo todo. Noah passou um braço ao redor de seus ombros, puxando-a para mais perto. O medo e a força não são opostos, Luna. Às vezes são a mesma coisa. Ficaram assim enquanto o sol descia, pintando o deserto de ouro e púrpura. E nesse momento, Luna compreendeu algo fundamental. Havia fugido de sua casa buscando segurança, mas o que havia encontrado era algo mais profundo. Havia encontrado alguém que entendia que a cura não era linear, que alguns dias você mal podia respirar e outros podia voar. A decisão chegou 2 semanas depois. A senhora Maren, cansada da pressão constante e preocupada com a segurança de Luna, assinou os documentos de venda. A terra seria transferida em 1 mês. Luna recebeu a notícia como um golpe físico. Encerrou-se em seu antigo quarto e não saiu até o anoitecer. Quando finalmente emergiu, tinha os olhos vermelhos, mas secos. Eu vou para a cabana de Noah, anunciou a sua mãe. Luna, é tarde. Eu preciso estar em algum lugar que não esteja mudando. Sua mãe assentiu com compreensão. Algumas coisas não podiam ser explicadas, só sentidas. Luna cavalgou na escuridão, guiando-se pelas estrelas e o conhecimento íntimo de um caminho que havia percorrido dezenas de vezes. Quando chegou à cabana, a luz da lamparina brilhava na janela. Noah estava acordado. Ele abriu a porta antes que ela batesse, como se tivesse estado esperando por ela. Ela vendeu, disse Luna sem preâmbulo. Minha mãe vendeu a terra. Noah não disse nada. Simplesmente se fez para um lado para deixá-la entrar. Luna caminhou direto para o fogo e ficou ali, olhando as chamas como se pudessem dar-lhe respostas. Eu sei que é só terra, disse finalmente. Sei que não deveria importar tanto, mas é onde eu nasci, onde meu pai está enterrado, onde minha avó me ensinou a fazer pão e a ler as estrelas. É sua história, completou Noah suavemente. E vender a terra parece apagar capítulos. Sim. Ele se aproximou e pôs uma mão em seu ombro. Mas as histórias não vivem na terra, Luna. Vivem nas pessoas que se lembram delas. Seu pai, sua avó, todos esses momentos, você os carrega consigo. Ninguém pode comprar isso de você. Luna se virou para ele, as lágrimas finalmente caindo. Eu tenho tanto medo de esquecer. Você não vai. Eu prometo. Ele a abraçou então, completamente, pela primeira vez. Luna enterrou seu rosto em seu peito e chorou todas as lágrimas que havia estado guardando. Chorou pela terra perdida, por seu pai morto, pela inocência de acreditar que se você se agarrasse o suficiente a algo, nunca o tirariam de você. Noah a segurou, até que as lágrimas secaram, até que sua respiração se acalmou, até que a única coisa que restou foi o crepitar do fogo e o pulsar constante de seus corações. Fique esta noite, disse ele quando ela finalmente se afastou. Você não deveria estar sozinha. Luna assentiu, demasiado cansada para discutir. Noah lhe ofereceu a cama e ele dormiu em uma manta junto ao fogo. Mas antes que a escuridão a reclamasse, Luna falou uma última vez. Noah, você alguma vez se arrepende de ter vindo para cá? De ter se isolado tanto? Houve um longo silêncio. Depois, eu me arrependia, até que você chegou. O mês passou em um borrão de papéis legais e despedidas silenciosas. A senhora Maren empacotou os pertences de uma vida, escolhendo quais memórias cabiam em baús e quais teriam que ser deixadas para trás. Luna ajudava com mãos mecânicas e coração ausente. Mas as tardes continuavam sendo de Noah. Essas horas se converteram em sua âncora, o único momento do dia em que sentia que podia respirar completamente. Uma tarde, enquanto ajudava Noah
A plantar um pequeno jardim atrás da cabana, ele perguntou: "O que sua mãe e você farão depois?" "Há uma casa pequena na cidade. A senhora Henderson conhece o dono. Diz que pode nos alugar por pouco dinheiro. E você? O que você quer fazer?" Luna apertou a terra ao redor de uma muda, sentindo a textura áspera contra suas palmas. "Eu não sei. Pela primeira vez na minha vida, eu não tenho um plano. Eu não sei quem eu devo ser sem essa terra." Noah largou sua pá e se ajoelhou junto a ela. "Então você tem a oportunidade de decidir isso, de escolher quem você quer ser." Luna o olhou, vendo a terra em suas mãos, o suor em sua testa, os olhos cinzentos que a haviam visto em seu pior momento e nunca haviam pestanejado. "Eu quero ser alguém que não tenha medo", disse lentamente. "Alguém que possa enfrentar a mudança sem desmoronar. Você já é essa pessoa. Eu não sou. Você é." A garota que eu conheço correu através do deserto buscando ajuda. Enfrentou homens que a intimidavam. Viu sua mãe vender a terra de sua família e não se rendeu. Essa é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Luna sentiu algo mudar dentro dela. Uma rachadura na armadura de medo e dúvida que havia estado usando. E através dessa rachadura entrou luz. "Posso te perguntar algo?" disse depois de um momento. "Qualquer coisa. Por que você nunca tentou voltar a se conectar com o mundo? Depois de sua família, quero dizer. Você tem estado sozinho tanto tempo." Noah olhou em direção ao horizonte, onde o deserto se encontrava com o céu. "Por que doía menos? Ou era o que eu pensava? Acontece que a dor não desaparece só porque você a ignora. Só se torna mais pesada, mais difícil de carregar. E agora?" Ele a olhou então, e em seus olhos, Luna viu algo que a fez prender a respiração. "Agora eu acho que talvez eu esteja pronto para deixar ir um pouco desse peso." Ele se aproximou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Mas Luna não se moveu. Quando seus lábios se tocaram, foi suave, tentativo, como uma pergunta. Ela respondeu pressionando mais perto, sentindo como 10 anos de solidão dele se encontravam com semanas de terror dela, e de alguma forma, nesse encontro, ambos encontravam consolo. Quando se separaram, Noah apoiou sua testa contra a dela. "Fique comigo", sussurrou. "Não para sempre se você não quiser, mas fique até que você saiba para onde quer ir. E se eu quiser ficar para sempre? Então eu farei esta cabana grande o suficiente para ambos." Luna riu, um som que não havia feito em semanas, e nesse momento, ajoelhados em terra recém-mexida, com as mãos sujas e os corações abertos, começaram a plantar algo novo. O último dia na propriedade de Red Bluff amanheceu claro e cruel em sua beleza. Luna caminhou pelos terrenos uma última vez, tocando a cerca que seu pai havia construído, a árvore sob a qual sua avó lhe havia ensinado a costurar, a varanda onde havia passado incontáveis entardeceres. Sua mãe estava na cozinha, empacotando os últimos pratos. Não falavam. Não havia palavras para este tipo de perda. Noah chegou ao meio-dia com um carro emprestado para ajudar com os pertences. Os novos donos chegariam no dia seguinte para tomar posse. A senhora Maren cumprimentou Noah com um abraço, algo que surpreendeu a ambos. "Cuide dela", lhe disse simplesmente. "Com minha vida", prometeu ele. Carregaram as caixas em silêncio. Cada objeto era uma lembrança. A cadeira de balanço da avó, o rifle de caça do pai, a colcha que a mãe havia tecido durante 3 invernos. Peças de uma vida que agora cabiam em um carro. Antes de partir, Luna caminhou até o pequeno cemitério familiar atrás da casa. 3 lápides, seu pai, sua avó e um irmão que havia morrido na infância antes que ela nascesse. Ajoelhou-se em frente à de seu pai. "Sinto muito, pai", sussurrou. "Eu sei que você queria que conservássemos isso, mas mamãe está cansada. E eu preciso aprender a ser forte de outra maneira." O vento soprou, movendo as ervas secas. Luna escolheu acreditar que era uma resposta. Tirou o pássaro de madeira que Noah lhe havia talhado e o colocou na base da lápide. "Eu te deixo um guardião", disse, "para que você não fique sozinho." Quando regressou ao carro, sua mãe e Noah a esperavam. A senhora Maren estendeu sua mão. Em sua palma havia um pequeno frasco de terra. "De seu pai", explicou. "Eu peguei de sua sepultura."
Pensei que talvez você quisesse levar um pouco desta terra consigo. Luna pegou o frasco com mãos trêmulas e o apertou contra seu coração. Obrigada. Mamãe. Montaram o carro. Luna olhou para trás uma vez, memorizando cada linha da casa, cada sombra e curva. Depois se virou para frente, para o caminho que se estendia diante deles. Noah dirigia com uma mão. Com a outra, segurava a mão de Luna. 6 meses depois, Luna acordou ao som de pássaros cantando fora da janela. A cabana de Noah havia crescido. Um novo quarto, uma cozinha maior, uma varanda que rodeava toda a frente. Sua mãe vivia na cidade com a senhora Henderson, visitando-os aos domingos para compartilhar comidas e risadas. Luna se levantou e caminhou descalça em direção à cozinha, onde Noah já havia preparado café. Ele estava na varanda, olhando o amanhecer. Quando a escutou se aproximar, estendeu um braço e ela se aninhou contra seu lado. "No que você está pensando?" perguntou ela. "Em como é estranho", respondeu, "que às vezes temos que perder tudo para encontrar o que realmente importa." Luna tocou o colar em seu pescoço. Junto ao pássaro de prata de sua avó, agora, pendia um segundo pingente. Um pássaro de madeira talhado por Noah, coberto com uma camada fina de resina para preservá-lo. 2 pássaros, voando juntos. "Você acha que meu pai estaria decepcionado?" perguntou, "por ter deixado a terra ir?" Noah a apertou mais forte. "Eu acho que ele estaria orgulhoso de que você encontrou a força para construir algo novo." Na distância, o sol rompeu o horizonte, banhando o deserto em luz dourada. Luna pensou em todo o caminho percorrido, o medo, a fuga, a perda. Mas também pensou no que havia ganhado, a quietude de saber que era amada, a força de ter sobrevivido, a coragem de permitir-se começar de novo. Desceu da varanda e caminhou em direção ao pequeno jardim que haviam plantado juntos. As plantas haviam crescido, verdes e fortes apesar do clima duro. Ajoelhou-se e tocou a terra, sentindo sua textura familiar entre seus dedos. Tirou o pequeno frasco que sua mãe lhe havia dado, o que continha terra da sepultura de seu pai. Abriu-o lentamente e despejou seu conteúdo no jardim, misturando-o com a terra nova. "Agora você está aqui também, pai", sussurrou, "neste lugar novo que estamos construindo." Noah se ajoelhou junto a ela, suas mãos encontrando as dela na terra. "Você está pronta?" perguntou. Luna sabia a que ele se referia. Essa tarde plantariam uma árvore, um álamo que Noah havia conseguido da cidade. Seria pequeno no princípio, frágil até, mas com tempo e cuidado cresceria forte. Seria seu novo símbolo, sua nova raiz. "Eu estou pronta", respondeu. Trabalharam juntos enquanto o sol subia, cavando um buraco profundo, preparando a terra. Quando a árvore foi plantada, Luna regou suas raízes com água do poço, enquanto Noah segurava o tronco fino. "Agora só tem que crescer", disse ele. "Como nós", respondeu Luna. Essa noite, sentados na varanda sob um céu cheio de estrelas, Luna apoiou sua cabeça no ombro de Noah e pensou em tudo o que havia aprendido. Havia aprendido que a força não significava não ter medo, mas seguir em frente apesar dele. Havia aprendido que os lares não eram só lugares, mas as pessoas que você escolhia amar. Havia aprendido que perder não significava o final, mas às vezes o começo de algo totalmente novo. O deserto se estendia diante deles, vasto e indiferente. Mas ela já não o temia, porque havia aprendido sua língua de silêncio. Havia aprendido que na quietude se podiam encontrar respostas. Havia aprendido que algumas raízes não precisavam de terra antiga para crescerem profundas. Noah beijou sua testa suavemente. "Feliz?" perguntou. Luna sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou até seus olhos. "Eu estou em paz", respondeu. "E isso é melhor que feliz." No jardim, o jovem álamo se mexia suavemente na brisa noturna. E em sua sombra, a terra misturada, velha e nova, perda e promessa, esperava pacientemente o amanhecer.